Muitas crianças têm um potencial para se desenvolver de forma diferenciada em algumas áreas. É sobre isso que se trata a superdotação e é o nosso tema de hoje. Eu sou a Andrea. E eu sou a Isa e esse é o Inspiradas Podcast. E agora é o nosso momento Jabá. Já estão rolando as nossas palestras e workshops sobre criatividade para você e para sua empresa. Os nossos conteúdos existem para dar aquele up na sua criatividade e na do seu time. Quer saber mais? Acesse nosso site, o link está aqui na descrição, ou entre em contato com a gente no contato@estudiolumina.com.br. E agora, roda a vinheta! Você está ouvindo Inspiradas Podcast. A criatividade está em todo lugar. Uma produção Estúdio Lumina. Então, no tema de hoje, nós vamos falar sobre superdotação. Esse conceito que ainda não é tão compreendido e que precisa de uma melhor conscientização para potencializar o desenvolvimento infantil. Isso aí. Então, quem está aqui com a gente hoje para falar sobre superdotação? Não temos apenas uma convidada, nós temos duas convidadas super especiais, que nós vamos ter muita honra, muito orgulho aqui de apresentar. Uma delas, primeira criança que vai falar no Inspirados Podcast, né, Andréia? Eu estou muito empolgada. Estávamos muito ansiosos por este dia. Então, eu vou apresentar primeiro a Aletheia Silveira, formada em Relações Internacionais, especialista em Sociologia Política e em Psicopedagogia Clínica e Institucional. É palestrante, professora e psicopedagoga. Escritora de poemas, contos e histórias infantis, ama ler e compartilhar o que escreve. Autora do livro de poesias Eu e o Outro Eu em 4 Tempos e coautora do livro O Mundo Encantado de Liz e a Menina Anjinho Feliz, ambos pela editora Insight. Tem participação como contista em coletâneas de contos da literatura fantástica e mais de 20 participações em antologias poéticas. Quem mais está aqui com a gente, Andréia? Tem um serzinho de luz aqui. O nome dela é Angelina Silveira. Olha que maravilha! Filha amada, amiga, estudante, super criativa. Com 3 anos, Angelina inspirou o livro O Mundo Encantado de Liz e a Menina Anjinho Feliz em uma brincadeira de caça ao tesouro, onde ela trouxe elementos da fantasia para uma grande história. Sejam bem-vindas, Aletheia e Angelina! Oi, meninas, tudo bem? Obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês. Muito bom, menina. A gente também está muito, muito, muito feliz. Estamos muito empolgadas. Então, a gente vai bater um papo aqui hoje sobre esse tema que, para nós, vai ser muita coisa que a gente vai aprender, né? Nós conhecemos a Aletheia através do projeto que nós fizemos, junto com a editora Insight. Nós tivemos a oportunidade de trocar algumas ideias sobre essa parte de superdotação. A gente ficou bastante curiosa sobre o assunto, né? Então, vamos falar sobre isso hoje, né, Andréia? Isso aí, então, para a gente já começar as nossas perguntas, para a gente aquecer um pouco esse bate-papo, Aletheia, se você puder contar um pouco para nós, né, e para os nossos ouvintes, sobre o que é a superdotação, né, como é que a gente identifica a superdotação, fica à vontade. Então, a superdotação ela é uma condição do indivíduo, né? Então, ela é inata, ele nasce com essa condição. Esse indivíduo ele vai ter uma inteligência acima da média, né? Então, pode ser na área de liderança, no linguístico verbal, no raciocínio lógico matemático, né? Uma área artística, né? Então, ele vai ter aí uma área, né, que vai se destacar com relação aos seus pares etários, né? E ele vai ter uma alta sensibilidade e também uma intensidade emocional, né? Então, são essas três principais fatores que fazem com que a gente identifique esse indivíduo. Esse indivíduo, né, ele vai ter essa inteligência acima da média, ele vai ter uma criatividade que vai trazer soluções diferentes, vai permitir que ele tenha soluções diferentes para os problemas. Ele vai ser comprometido com a tarefa. Então, tudo que ele vai fazer está envolvido de muita curiosidade, ele vai pegar um tema e ele vai esmiuçar esse tema em todos os seus detalhes, né? Então, por exemplo, uma criança, se ela gosta da temática de dinossauros, ela vai saber os nomes
científicos de todos os dinossauros, ela vai entender as épocas, né, em que eles viveram, por que que eles foram extintos. Então, tudo isso ela vai trazer. Gosta do Pokémon, né? Então, vai saber o nome de todos os Pokémons. Então, é uma criança que vai saber tudo. Ela vai ser muito curiosa, né? E essa curiosidade vai fazer com que ela pergunte tudo sobre esse tema, que ela desenvolva. Então, às vezes, na escola, ela ficou curiosa ali, a professora fala sobre o sistema solar. Ela não vai querer saber só os nomes dos planetas, ela vai querer saber tudo. Aí não tá o suficiente, né, o conteúdo da escola, ela vai chegar em casa, vai pedir para o pai e para a mãe entrar no Google lá e pesquisar tudo sobre. Aí já entrou no universo, aí quer saber sobre galáxia, buraco negro e vai muito além. Então tem essa curiosidade, né, muito grande. É uma criança muito sensível. Algumas questões sobre o meio ambiente, sobre tem muita empatia, né, com relação ao outro. Então, por exemplo, ela vai se sensibilizar, não vai comer carne, por exemplo, não é porque ela não gosta de carne, é porque ela está sensibilizada com o animal. Então, e ela vai fazer perguntas sobre isso. Ela vai querer entender sobre a vida e a morte, né? Então, isso a gente vai perceber em crianças pequenas mesmo. Muitas vezes também ela pode se destacar por aprender a ler, né, e escrever de forma precoce. Percebe-se também, identifica-se no desenvolvimento, né? Pode começar a andar antes que as outras crianças da faixa etária, pode falar mais cedo, ou começa a falar às vezes um pouquinho mais tarde, mas fala tudo perfeito. Então, não é que ela não sabia falar, ela já sabia, mas ela estava esperando o momento certo para falar tudo bem certinho, com, né, a plural exatamente do jeito que tem que ser. Então, às vezes, crianças que se recusam a falar no português, que é a língua, né, de origem. Aí vai, não, quero aprender o inglês, aí quer falar só em inglês. Sim, né, tem esses casos. Então, a gente vai ver que é uma criança que também tem um senso de justiça muito grande. Então, assim, vai acontecer uma situação na escola ou em casa, né, e para ela foi uma grande justiça. Para as demais pessoas, normal, aconteceu um conflito. Não, para ela tem que resolver porque é uma injustiça enorme, ela, né, são várias as situações, casos que podem trazer esse senso de justiça para a criança. Às vezes, pode ser uma situação, né, uma criança intensa emocionalmente e ela pode ter extremos emocionais, mas esses extremos às vezes acontecem até por falta de entendimento, né? Então, pense, eu sou mais sensível, eu estou vendo uma situação ou a minha dor com relação àquela situação está muito forte, ela não entende exatamente, ela pode ter esses extremos emocionais, né? É muito imaginativa, então essa intensidade também na imaginação. Então ela vai ter amigos imaginários, ela vai criar cenários muito ricos de detalhes, às vezes horas imaginando toda uma história. E é inovador, né? São ideias novas. Às vezes alguns elementos do que ela está vendo, mas ela traz isso da imaginação dela, né? De forma muito intensa. Às vezes uma sensibilidade na alimentação, na vestimenta, né? Uma sensibilidade sensorial mesmo. Então, é uma criança que você vai precisar tirar todas as etiquetas da roupa. Às vezes aquela costurinha da meia incomoda. Usar calça jeans. Então, vai usar calça jeans. Não quer, incomoda, machuca. Então, vai usar lá na adolescência só a calça jeans. E se usar, por causa da sensibilidade da pele. Às vezes incomoda para cortar a unha, cortar o cabelo. Essa sensibilidade pode ser alimentar. Então, as crianças vão ser muito seletivas naquilo que querem comer. Então, aqui a gente tem em casa essa situação da seletividade, tanto na roupa quanto na alimentação. A Né? carinha dela já. Sim. Então, assim, o sabor, né? Então, não consigo, não consegue mesmo aquilo para ela. E é muito importante a identificação dessa criança, porque às vezes a gente acha que é frescura algumas dessas situações e realmente está incomodando a criança. A sensibilidade não permite que ela se alimente daquele alimento ou use determinada roupa, ou som também pode incomodar muito, mas em contrapartida ela consegue ver cores onde ninguém vê. A Angelina mesmo teve uma situação em que ela perguntou para mim assim: mãe, quando uma folha cai da árvore, né, para onde que essa folha vai? Eu na correria automaticamente para o chão? Não, mãe, o vento leva.
né? Ela vai cair, mas antes o vento leva ela para algum lugar. Então, essa percepção, né? Uma criança de 5, 6 anos vai começar a perceber esse entorno com muitos detalhes, né? Com muita vivacidade. Então, as cores, né? O céu. Quais são as cores do céu, né? O céu é azul, cinza. Não, o céu tem todas as cores. Ele tá laranja, ele tá rosa, lilás. Depende do momento, depende do dia, se vai chover, se não vai, se está escurecendo. E a criança superdotada, ela vai conseguir perceber essas nuances que nós não percebemos. E às vezes nós não valorizamos isso. E daí, como ela é intensa emocionalmente, isso, se nós não valorizamos, se nós não percebemos, né? Ela olha, poxa, mas para mim é tão importante e o outro não consegue perceber da mesma forma que eu. Então, é mais uma vez a importância da identificação e de auxiliar essa criança nesse processo. Porque para ela aquilo é normal, mas dela tá no entorno e percebe que não, as outras pessoas não percebem como ela. Né? E isso pode fazer com que ela mascare essa condição e às vezes nem vá bem na escola. Claro, como é um grupo heterogêneo, a gente não pode dizer são essas características exatas. Então, assim, alguns indivíduos são mais introspectivos, outros são extrovertidos. Mesmo em uma mesma área do conhecimento, vamos supor, 2 crianças da área linguístico-verbal que começaram a ler precocemente, que dominam, né, a leitura, a interpretação de texto já com 5, 6 anos, mas elas vão ter suas características únicas, né, e não podem ser comparadas. Por exemplo, uma pode gostar de fazer discursos, né, já começa em casa, então ela é mais extrovertida, vai fazer discursos para a família, vai explicar tudo que ela leu, que ela entendeu, quer contar história para todo mundo. A outra tem a mesma característica na leitura, se desenvolve, mas é mais introspectiva, gosta de ler sozinha, imaginar o seu mundo, ela vai desenvolver esse conteúdo na escrita, aí não compartilha, né? Então, cada um é de um jeito. A curiosidade pode ser explorada de formas diferentes, né? Então, a gente é um grupo muito heterogêneo. Então, mesmo tendo áreas do conhecimento iguais, não quer dizer que as características vão ser exatamente iguais. E tem uma série, claro, essas que eu tô falando para vocês, são assim, a gente percebe no grupo que se atende, na escola, é mais comum. Mas tem muito mais características que nós podemos observar aí dentro de uma criança, no dia a dia, né? De uma criança superdotada. E me diz uma coisa, porque assim, acredito, né? Eu não tenho respaldo para falar isso, mas para identificar que superdotação é uma coisa mais recente. Acho que estudos mais, assim, eficientes são mais recentes, né? E no caso de nós adultos, assim, que já passamos dessa fase de infância, como é a identificação? Seria igual, ou, digamos, o mesmo procedimento para identificar? Como é que seria? Sim, tanto o adulto quanto a criança, né, eles vão passar por uma avaliação de potencial. Então, o psicólogo que faz essa avaliação de forma qualitativa e quantitativa, então vai observar as características desse indivíduo. O adulto, ele se adapta muito, mas ele tem essas lembranças. Acontece muito de pais levarem as crianças, como é uma questão genética, né, e o indivíduo já vai nascer com essa condição, acontece dos pais se identificarem no processo em que a criança está passando para ter a identificação ali, né, da sua condição. Aí ele percebe nele que ele também vivenciou aquelas questões na escola, ele consegue, por causa, às vezes, da inteligência, se relacionar muito bem, consegue desenvolver um trabalho, porém, por dentro, ele está, às vezes, dilacerado, está vivendo uma ansiedade. Tem uma característica perceptível no adulto, é o perfeccionismo. Então, quer fazer tudo muito perfeito. A autocrítica também. Então, eu não sou bom o suficiente. Veja, um adulto de 30, 40 anos nunca foi identificado. Ele nunca conseguiu ter o sentimento de pertencimento daquele grupo. E sempre tem alguma coisa nele que é diferente, que não se encaixa. Às vezes não consegue achar um parceiro, ter grupos de amizade. E daí ele tenta se adaptar para poder trabalhar, estudar, mas sempre fica aquele sentimento e pode desenvolver, pode sim acarretar uma ansiedade, né, uma depressão nesse processo, justamente por não se encaixar, né? E ele vai sofrendo por isso. O superdotado, ele consegue ter uma gama de interesses,
né? Então, enquanto às vezes uma pessoa se dedica muito a uma área do conhecimento e ela vai desenvolver aquela área e vai focar toda a sua energia para desenvolver aquele conhecimento, o superdotado tem uma gama de interesses. Então, eu digo que é um leque, né? Ele abre o leque e daí são várias possibilidades. Isso dificulta, às vezes, uma formação acadêmica. Porque o que eu vou fazer? Eu gosto de letras, mas eu gosto de comunicação, aí eu gosto de direito, e ele tem esses interesses múltiplos. E aí começa a faculdade de letras, viu que não era bem aquilo para trabalhar, não, mas daí vai para o direito, aí não consegue concluir. Ele entra nessa dificuldade mesmo de conseguir concluir, se enquadrar no mercado de trabalho, né? Então, às vezes, bater ponto é muito sofrido, né? Vai para o trabalho, daí não consegue permanecer na empresa, porque daí tem que seguir. E ele é muito rápido, aprende muito rápido, desenvolve uma atividade muito rápida. Então, para ele, às vezes, não faz sentido, né? Ficar naquele processo de cumprir das 8 às 18. Não, mas eu já terminei. Ele acaba fazendo mais coisa, se sobrecarregando, vai assumindo muitas coisas para poder ocupar aquele tempo. Ou fica entediado mesmo, que é comum no superdotado, desde a criança até o adulto ter tédio, aí passa o dia dormindo, né, no final de semana. Então, ele precisa se conhecer, entender que tem pessoas que passaram pelo mesmo processo que ele, para que ele possa desenvolver. Tá, eu tenho um leque de possibilidades, mas então eu vou buscar essa formação, aí eu posso, é letras. Mas eu posso fazer uma especialização voltada para o direito, que eu gosto, ou para comunicação, e daí eu vou somando esses conhecimentos que eu quero para aquela formação. E nada impede que ele compreenda que ele pode fazer uma atividade que ele goste. Por exemplo, eu gosto de música. Aí não precisa ter uma formação em música, vai estudar uma música em paralelo. O superdotado também tem uma alta energia, então ele consegue dar conta de mais coisas. Tem o superdotado que gosta de ler, aí ele vai ler, né? Aí não lê um livro, ele lê 3, 4 livros, né? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E tem que ser ao mesmo tempo. E para ele isso é muito saudável e vai agregar valor e vai trazer milhões de ideias. Só que daí ele não fala. Ele, às vezes, se auto-sabota para poder fazer parte do grupo, aí ele não compartilha, porque não tem com quem compartilhar, porque as pessoas não vão entender que ele gosta de ler 3, 4 livros no mês e ler, né? E ler, 600 páginas e tudo bem para ele, foi agradável, né? Só que, é claro, tem outras questões. Muitas vezes vai conseguir achar soluções para problemas de forma que ninguém percebeu. Eu tive uma aluna mesmo que ela, na hora de fazer as contas matemáticas, ela sempre chegava no resultado certo, mas ela tinha que fazer do jeito dela. Tava certo, o resultado, a forma como ela criou aquela conta, chegava no resultado. Porque a outra conta para ela não funcionava. Então, como que o professor também lida com isso, né? Então, ela cria uma forma nova de desenvolver aquela conta, aquele resultado, né? Chegando naquele resultado, ela acaba mais rápido que os colegas, ela vai conversar em sala de aula, e daí, às vezes, o professor não compreende. Aí vai brigar com esse aluno, você é hiperativo, você está atrapalhando a aula, por que você fez assim? Daí ele fica bravo, daí ele quer que faça a conta do jeito que ele sabe, né? Então, acaba que ele vai se fechando. E se ele não foi identificado, já chega na fase adulta, às vezes, emocionalmente abalado, né? Mal, precisando de uma terapia. E o terapeuta também, o psicólogo, tem que ter um olhar para a superdotação, para poder identificar nesse adulto que houve essa brecha no processo de aprendizagem, no desenvolvimento humano, né? E que ele precisa conhecer essa condição. Quando a pessoa se conhece, ela vai até conseguir se relacionar melhor com os demais, porque então ela vai entender que aquela é uma condição dela. Ela não vai ficar mascarando que ela não pode ler os 4 livros. Ela vai ler e para ela entende que ela pode e que tá tudo bem. E que o outro vai ler um. E tudo certo. Só que dela não vai mais ficar se escondendo ou tentando ler só um, que não vai fazer bem para ela. Legal. E você acredita, então, que a gente poderia falar para os nossos ouvintes, né? A gente está ouvindo essas características e tudo mais. Então, se alguém perceber, pode ser, né? Você falou algumas coisas, parece que eu me identifiquei.
É importante chegar, então, e ir atrás de um psicólogo para poder fazer uma avaliação dessa? Você acredita que isso é algo válido, assim, para a gente indicar para as pessoas? Sim, todo processo terapêutico é autoconhecimento, né? Quem faz avaliação de potencial vai fazer uma entrevista, vai conversar com esse indivíduo e vai tentar entender se é isso mesmo. No processo de avaliação, podem aparecer outras questões que são importantes para essa pessoa e que vai desenvolver, né, vai ajudá-la a desenvolver uma solução ou um autoconhecimento, algo que realmente traga melhora e qualidade de vida. Porque conhecer a sua condição é ter qualidade de vida. Então é muito importante procurar ou um psicólogo, um psicopedagogo, né, alguém que entenda e que possa esclarecer. Porque é muito difícil a gente, tem algumas características que nós trazemos que são mais comuns ao grupo, mas tem uma série de fatores que o profissional pode avaliar. Então, assim, não tem como a gente falar é ou não é. Precisa ter esse processo de autoconhecimento e a terapia proporciona isso, né? Legal. Posso perguntar uma coisa também que eu percebi que alguns termos que você usou, eu já li, na verdade, quando eu estudei sobre aquela teoria das inteligências múltiplas. Tem alguma coisa a ver? Eles, quando faz a avaliação, tem alguma coisa a ver com aqueles tipos diferentes de inteligência dessa teoria? Sim, no processo de avaliação, que eu conheço, que eu já vi, vai identificar qual é a inteligência predominante no indivíduo. É claro, são vários testes, tem os testes formais e informais dentro do processo de avaliação, o olhar qualitativo do profissional, né? Isso até mesmo o professor em sala pode observar na criança quando ele conhece. Se ele está preparado e conhece esse assunto, ele vai conseguir também identificar em sala, né? Encaminha porque daí o psicólogo ele pode assinar esse laudo, ele pode perceber se tem alguma questão emocional que precisa ser trabalhada. O psicopedagogo pode encaminhar para alguns trabalhos. Então, às vezes, a pessoa ela chega já com um problema, vamos dizer assim, né? Não gosto da palavra problema, mas às vezes precisa algo ser resolvido. Então, no processo de avaliação, já vai identificar o que aconteceu nesse processo de desenvolvimento humano do indivíduo e que causou algum impacto que precisa ser trabalhado. Então, essa avaliação vai permitir isso. E aí sim, dentro do processo de avaliação, ali vai indicar o que predomina. Saber a teoria, ela não foi criada especificamente para superdotação, mas ela é utilizada dentro do processo de avaliação. A gente também tem alguns outros aspectos, né, dentro dos estudos que são utilizados, mas que não que especificamente foram criados para essa avaliação, mas que podem ser utilizados, né? Até aspectos emocionais, do desenvolvimento, né? Da personalidade. E ao conhecer, né, a teoria das inteligências múltiplas, o próprio idealizador, né, o psicólogo Howard Gardner, ele fala que é importante a gente conhecer a inteligência predominante no indivíduo, até dentro do ambiente de trabalho, na academia, porque você consegue direcionar o melhor desse indivíduo, né, do seu desempenho para produtividade, né? E a pessoa também vai se sentir bem. Claro que daí o relatório pode apresentar o que está em déficit e daí a pessoa pode trabalhar para melhorar. Então, isso é bem interessante. Muito legal. E vocês podem compartilhar um pouco como que foi o processo de identificação da Angelina? Então, a Angelina, ela foi identificada ali com aproximadamente 4 anos. Ela estava no jardim de infância, né? Eu já conhecia, já estudava superdotação. E ela entrou em sofrimento na escola. Ela chorava mais de 1 hora antes de ir para o jardim da infância. Então, ela estava numa excelente escola, né? Inclusiva e tudo mais. Mas esse processo se tornou sofrido, porque ela queria conteúdo. Ela queria fazer tarefas, ela queria desenvolver mais. E no jardim ainda a criança desenha muito, é tudo muito lúdico, muita brincadeira. Mas para ela estava cansativo. Então, era muito difícil para mim, como mãe, daí no caso, né, vê-la sofrendo daquele jeito, porque é 1 hora e meia, então essa intensidade emocional, essa sensibilidade, daí ela ia, né, até que a gente conseguia convencê-la a ir para a escola e daí voltava bem até.
Mas daí no outro dia o mesmo processo. Então, aí eu conversei com especialistas e a indicação para ela era... Ela começou a andar com 10 meses, né? Então, eu lembro que o aniversário de 1 ano dela, você vai fazer festa para uma criança de 1 ano? Ela vai só dormir, não tem para quê. Então, as pessoas sempre dão opinião, né? E, na verdade, não. Ela brincou, a festa começou 2h30, foi até 6 horas. Ela correu, brincou, chorou para não cantar parabéns, porque não era para parar de brincar. Então, assim, e usando fralda ainda, né? Aquele pitoquinho. E aproveitou muito, porque essa alta energia, uma criança que já estava caminhando, falou a primeira palavra dela, não foi mamãe e papai, foi água. E água certinho, né? Então, assim, o desenvolvimento dela mesmo, infantil, já foi diferente. Ela percebia, assim, com 1 ano e pouquinho, a avó estava com muito calor, né? Então, ela identificou que a avó estava com calor, pegou a avó, levou até o ventilador e era para ligar o ventilador. Então, um pensamento mais abstrato, imagine, para uma criança de 1 ano e meio. Então, a gente fez o processo, identificou, daí saíram as áreas do conhecimento. Então, né, ela tem o linguístico verbal, o psicomotor e o sinestésico motor, né? Que daí teve interpessoal. Então, a gente percebeu, né, saiu na avaliação e a recomendação mesmo foi avançar ela de ano. Então, em vez de fazer o Jardim 5, ela foi direto para o 1º ano, que dentro da política não era o recomendado, mas no caso dela, que é uma criança superdotada, foi o recomendado. Então, ela passou pela avaliação da psicóloga, passou pela avaliação da pedagoga, e hoje ela tem 1 ano de diferença dos colegas, mas ela consegue acompanhar muito bem, consegue desenvolver as atividades. Ela já está no 3º ano, né? E é muito mais fácil, ela conhecendo a condição dela, poder conversar com ela, né? Mãe, aconteceu tal situação na escola. Então, a gente conversa, explica, né? O relacionamento se torna mais saudável, melhor, ela se conhece, né? Então, fica mais fácil. Que legal, muito bacana. Essa questão do diálogo, né? Eu e a Andrea ainda não somos mães, mas é uma coisa que eu observo muito, assim, como faz diferença a mãe, né? O mãe e o pai terem um diálogo bem profundo, assim, com os filhos, né? Uhum. E tem uma amiga minha que ela tem uma filhinha e, assim, desde a nenê, ela era, tipo, engatinhando, assim, ela sentava, conversava, explicava as coisas, tipo... E ela falava assim, as pessoas acham que eles não entendem, mas eles entendem. Eles não entendem, às vezes, assim, com toda uma profundidade, quando eles são bem pequenininhos, mas você já vai se acostumando a desenvolver o diálogo, né? Eu sempre tive esse hábito. Tem que fazer exame de sangue, desde pequenininha. Olha, a gente vai lá, vai fazer... Vai doer um pouquinho, mas é suportável e depois vai ficar tudo bem. Tem que tomar vacina. É uma picadinha, dá uma ardidinha. Então, assim, no começo é difícil, eles vão chorar mesmo. Mas conforme vai desenvolvendo, eles vão criando confiança também na gente. Isso é uma educação mais afetiva. Eu sempre digo para as pessoas que é uma troca, né, esse processo. Então, a gente não pode partir do princípio que eles não vão ensinar nada pra gente. Eles têm uma percepção de mundo que é única, isso independente da superdotação, qualquer criança. E ela pode ensinar muito pra gente. E o diálogo, a criança chorou, ela teve uma situação delicada, não é para tirar sarro, não é pra gente humilhá-la. Quando a gente tira sarro, isso não é nada, a dor dela é profunda, então eu tô dizendo para ela assim, não se exponha. Ela vai começar a guardar, só que ela não sabe lidar com aquele sentimento que ela tem. Ela precisa de um adulto que converse com ela, que entenda e que acolha. E a partir do momento em que a gente acolhe esse sentimento, essa dor, né, pode ser eu sempre brinco, né, um cortezinho de papel ou quebrou o braço. Mas cada indivíduo é único e para ele é uma dor. E a gente tem que respeitar isso. E a gente conversa e explica, olha, vai passar, isso acontece. Deixa ouvir, né? A gente não pratica a escuta. O quanto é importante a gente praticar a escuta numa sala de aula, em casa, né? Com os nossos filhos ou com os nossos amigos também. Escutar, entender o que está acontecendo. Às vezes a gente não tem o que falar, às vezes não tem uma solução. Mas só de escutar você já deixa tudo mais leve e sem julgamento. Então, quando a gente aceita que esse indivíduo tem uma condição diferenciada, voltando à superdotação, e a gente escuta e a gente tenta entender,
a gente está trazendo tranquilidade, segurança para essa criança, para esse indivíduo. Então, tem que escutar o que está acontecendo, o que você tem de questão. E para o próprio professor também, é um indivíduo que vai questionar muito? Vai fazer perguntas que a gente não tem respostas. Mas tudo bem, a gente não tem resposta para tudo, né? Eu sou professora também. Eu falo para os meus alunos, eu não tenho resposta para tudo. Se eu não tiver a resposta, porque eu preparei uma aula. Se você me perguntar algo que está além, talvez eu não tenha resposta. Eu vou buscar essa resposta, ou a gente vai dialogar, ou você também busca. Porque daí você dá a possibilidade daquele indivíduo buscar, compartilhar com você o que ele pesquisou, o que ele achou e trazer para a turma. Olha como isso agrega valor para o processo. Aí eu falo, não, você é o sabichão, você está fazendo pergunta que eu não sei, sai daqui. Não posso fazer isso. Olha o que eu faço com a autoestima dessa pessoa. Né? E ele não consegue daí criar um autoconceito, uma ideia de si positiva. Sim. Ah, que legal. E se a gente agora entrar no mundo da criatividade? Porque, assim, claro, eu acho que já tem um pouco de expectativa, né, em cima das pessoas superdotadas, um pouco maior do que nas pessoas não superdotadas. Uhum. Mas como é que é a criatividade, assim, na sua percepção e na percepção da Angelina? Então, são pessoas que vão pensar fora da caixa, né? Então, a gente vai ver que eles têm muita facilidade não só em perceber os problemas que ninguém viu naquela situação, como também em trazer soluções diferenciadas para esses problemas. É um indivíduo que vai, vamos supor assim, vou dar um exemplo bem simples. Tá um temporal lá fora. Eu não consigo sair para ir no mercado. Eu tenho poucos ingredientes em casa. O superdotado, ele vai achar uma solução com aqueles ingredientes, ele vai criar uma comida gostosa, saborosa, que agrade todo mundo e que atenda todo mundo. Então, ele vai... Não, o que eu tenho aqui? Não vai ficar no básico, né? Então, eu tenho, sei lá, um macarrão, um ovo, uma salada... Mas eu não tenho molho para fazer. Ele vai inventar alguma coisa com ovo, com macarrão e vai fazer e vai ficar gostoso, entendeu? Então ele vai pensar ali, ou às vezes até já faz a omelete junto com o macarrão e já faz algo totalmente diferente. Assim, tô trazendo um exemplo bem simples, algo pra gente pensar mesmo, né? Fora da caixa. Mas daí no trabalho, é aquela pessoa que vai perceber diferente. Então tá todo mundo ali tentando resolver alguma coisa e ele vem assim, dá um estalo, a solução tá aqui. Ou na escola. Todo mundo está fazendo azul. Não, mas e se a gente colocar aqui o roxo? Olha que legal que vai ficar, que diferente, né? Então, ele vai trazer soluções diferentes para aquela situação. Às vezes vai escrever uma redação, né? Aí a redação virou um conto inteiro, né? Não vai sair só. Aí a professora, não, mas você tem que ficar nas 12, 15 linhas, não sei o quê. Mas para ele, a imaginação dele foi além. Ele já imaginou todo um mundo de fantasia, toda uma história. Então, e também perceber aquilo que ninguém está percebendo. Tem ali uma situação, um problema, ninguém está vendo, ele já, vamos pensar dessa forma, né? Tenho alunos que às vezes você traz lá uma situação. Não, peraí, professora, deixa eu falar aqui. Daí ele já traz uma percepção totalmente diferente, né? Ou às vezes você dá a tarefa e ele traz, não, vamos fazer a tarefa desse jeito, né? Então tem essa criatividade. Claro, pode ser também desenvolver ali desenhos, né? A área artística também às vezes é muito forte. Então vai trazer ideias inovadoras, não só para a área artística, mas para outras áreas, né? Liderança também. Então, a gente vai ver a criatividade, a forma como que ele consegue contornar todas essas situações. Não só na expressão artística, mas em todo o seu cotidiano, o seu dia a dia, né? Muito legal. Aletheia, conta pra gente um pouco sobre os mitos que existem em relação à superdotação. Nós sabemos que existem entendimentos errados sobre esse conceito, então esclarece pra gente alguns desses mitos aí, que eu acho que vai fazer bastante diferença pro pessoal que tá ouvindo. Por exemplo, um dos mitos é que a criança superdotada não precisa ser identificada. Então, tem essa ideia errônea de que porque essa criança ela é mais inteligente, ela vai aprender com mais facilidade, que ela não precisa da identificação ou de atenção de um estudo especial, né? Um enriquecimento, algo do gênero. Então, a gente tem que perceber, entender também que essa criança, ela se percebe diferente no ambiente.
e ela tem uma intensidade emocional, ela traz questões que as outras pessoas não percebem. Então, às vezes ela quer conversar sobre a vida e a morte. E questões mais filosóficas, não são questões simples. Ela quer entender de onde que nós viemos, para onde que nós vamos, por que que as pessoas morrem, né? Alguém já viu o céu, para onde as pessoas vão? Então, elas vão fazer várias perguntas e tentar entender isso. Aí pense uma criança que tem uma percepção muito grande do seu entorno, que ela tem uma vivacidade, né, ali, uma sensibilidade, né, maior. Então, percebe coisas que ninguém percebe. Ela percebe que ela pode desenvolver algo a mais. Ela sente mais que o outro. E daí ela começa a se fechar. Ela deixa de mostrar a inteligência que ela tem. Então, nem sempre é uma criança que vai bem na escola, porque dela mascara. Um exemplo é, a professora fala, desenvolva no seu tempo. Então, a criança está sendo alfabetizada, ela já sabe ler. Só que os pais não têm conhecimento, ela não tem conhecimento da própria dotação e a escola também não. Aí, todos os demais coleguinhas estão em fase de alfabetização. Estão arriscando a leitura, as primeiras letras, né? Então, fazendo esse processo. E essa criança já sabe. Só que daí ela já sabe, daí ela percebe que está todo mundo com dificuldade. Aí ela começa a inserir que ela está com dificuldade também. Então ela vai falar assim, eu não sei, mas ela sabe. Ela só não quer admitir que sabe. Então, a importância da identificação é você trazer qualidade de vida e daí poder encaminhar essa criança para o enriquecimento. É permitir que ela entenda que tudo bem ela saber antes que as outras crianças e que ela pode se adaptar ao processo, que o processo pode ser adaptado para ela também. Então, ela pode ter enriquecimento ou ela pode avançar, como foi o caso da Angelina, 1 ano, então já sabe ler, já sabe escrever, pode ir para o 2º ano com uma turma que já sabe se desenvolver. Outro mito, né, é que a criança ela é imatura emocionalmente. Aqui a gente tem que esclarecer. A gente tem que entender que a gente tem uma criança dentro do seu desenvolvimento normal com uma capacidade intelectual acima da média. Então, essa criança vai ser criança, ela vai querer brincar, ela vai desenvolver, querer estar com as outras crianças. Só que ela tem percepções diferentes, ela consegue desenvolver atividades, né, aprender mais rápido, com mais riqueza. Então, ela precisa de acompanhamento para poder enriquecer esse conhecimento, para poder se desenvolver emocionalmente. Então, ela pode acompanhar uma classe mais avançada e muitas vezes essa criança vai lidar melhor do que a gente imagina com isso, porque ela vai estar bem, ela vai ter a sua necessidade atendida. A gente tem que entender que crianças, de uma forma geral, podem ter problemas emocionais quando não acompanhadas. A gente não pode colocar isso como uma característica única do superdotado. Isso é mito. O superdotado, muitas vezes, ele é mais resiliente, ele vai lidar melhor com as situações, até pela empatia, pelo senso de justiça, entre outras coisas. Então, crianças que têm acompanhamento, que têm um bom desenvolvimento, que têm entendimento por parte dos pais, da escola, elas vão ser crianças felizes. Uma criança não está feliz, seja superdotado ou não, a gente tem que ver aonde está o problema. Alguma coisa não está boa. Então, a gente tem que tirar. Eu já ouvi muitas pessoas falarem, é superdotado, mas é imaturo emocionalmente. Isso não é real. Se tem alguma questão emocional, a gente tem que investigar. Veja, a Angelina ela foi adiantada de classe. Claro, como mãe, até como profissional para entender, a gente tem essa preocupação, vai estar com crianças 1 ano mais velha, né? São questões diferentes. Mas por ter diálogo, por conhecer a sua condição, ela acaba lidando muito bem. E ela tem qualidade, ela brinca. Ela não fica em torno da temática que os colegas trazem somente. Ela vai questionar, vai perguntar, mas ela consegue compreender. Por ter essa capacidade de aprender rapidamente, ela vai lidando com essas informações. Então, a gente tem que entender isso. E não colocar um problema onde não tem, né? Então, aí a gente já trabalha 2 mitos. Precisa ser identificada, precisa de acompanhamento, para evitar, sim, essa falta de pertencimento, né? Ou falta mesmo de entendimento que vai acarretar depois problemas emocionais. Também desmistificar a questão da imaturidade. A gente está lidando com uma criança. Então, assim, a gente não pode exigir
Vamos supor, uma criança de 7 anos que tem um intelectual de 12, 13 anos, mas ela é uma criança de 7 anos. O emocional dela é de 7 anos e é mais intenso. Então, a gente tem que identificar para essa criança poder se desenvolver, entender essa condição dela e se desenvolver. Então, nem sempre a gente precisa avançar. Dentro das políticas públicas tem esse avanço de classe, mas também tem a possibilidade de enriquecer conteúdo em salas de contraturno. Então, as salas de recursos para crianças superdotadas. Então, a gente pode encaminhar, elas continuam na mesma série, com a sua faixa etária, e vão encontrar os seus pares intelectuais no contraturno nas salas de recurso. Os próprios pais, né, podem oferecer, às vezes, um enriquecimento em casa. Então, essa criança ela vai poder extravasar essa energia, né, vai poder desenvolver bem esse emocional. Então, a gente tem que entender isso. Por ela ter um intelectual, ela ter 7 anos, um intelectual às vezes de 12, 13, a gente não pode exigir que ela seja um mini adulto e que ela também tenha um emocional de 12, 13 anos. Ela tem um emocional de 7, que é da idade dela. Então, essas questões a gente tem que compreender para não exigir também da criança demais. Ela não pode ser exposta. Quando a gente fala na identificação do superdotado, né, não é porque ela é um gênio. Superdotados são coisas diferentes. Tá aí outro mito que a gente pode romper. Porque o gênio é aquele que vai trazer contribuições para a humanidade. Ele já desenvolveu, a gente vai pensar em Einstein, Leonardo da Vinci, pessoas que trouxeram contribuições que mudaram a humanidade, né? O superdotado não, ele tem uma capacidade, ele vai desenvolver essa capacidade dele, mas ele precisa de entendimento, de acompanhamento para se desenvolver. Então, a gente não pode, porque a criança foi identificada superdotada, expor ela também, né? A gente tem que dar qualidade. Aquilo faz bem para ela, em primeiro lugar. Ou a gente está confundindo e achando que essa criança é um mini gênio, que ela vai ser o destaque na escola em tudo, e daí os pais também começam a exigir demais dessa criança. Em contrapartida, a gente tem 2 situações aí. Pais que não querem expor, não contam para a criança, e a criança sabe que tem algo diferente com ela, e daí ela não se desenvolve, ela não consegue entender o que está acontecendo. Quer dizer, se desenvolve, ela se desenvolve, mas entende? Ela não consegue entender o que está acontecendo com ela, tanto intelectualmente como emocionalmente. E também, em contrapartida, por outro lado, a gente tem pais que querem expor a criança ao máximo. Os pais querem colocar a criança no patamar de medalhas, de pequenos gênios. Isso também pode afetar a criança. A gente tem que pensar sempre na qualidade de vida, na afetividade, na escuta, para que essa criança possa se desenvolver da melhor forma possível como ser humano. Ai, muito incrível, gente. Nossa, eu poderia ficar muitas e muitas e muitas horas ouvindo e Eu perguntando tô aqui, outras assim, ó. infinitas perguntas, que toda vez que você ia falando eu já pensava, nossa, eu quero perguntar mais coisas. Eu acho que a gente vai ter que convidar a Letéia de novo para o eu próximo também episódio. acho. Podem convidar. Porque É que, assim, esse é um assunto que interessa muito a gente, né? A gente gosta muito dessa área também de psicologia, tudo que envolve, né, esse entorno da criatividade, pra gente é muito atrativo, assim. Então, por isso que a gente tá aqui, assim, ai, que delícia. Que bom. Bom, gente, então agora a gente vai para aquele quadro chamado A Criatividade em Você. No caso, vocês. Então, a Letéia, se a Angelina quiser, se não quiser também não tem problema, tá? A gente quer saber de vocês quando vocês se sentem criativas. A Letéia, né, é professora, psicopedagoga, né? Tem também várias oportunidades de ser criativa, né? Sim. Eu acho que podemos começar pelo livro, né? Então, assim... Quer falar? Então, fale. Ai, no microfone. Eu sou criativa quando tem algo que eu posso fazer. Tipo, vamos supor, acabou a pasta de dente, certo? A gente tem que repor. E sempre vem numa caixa. Ou quando a gente compra uma caixa de fósforo. É só uma caixa, certo? É só uma caixa, a gente joga, a gente pega o item e joga. Mas, na verdade, eu não faço isso. Eu faço, por exemplo, eu tenho um chapéu de festa e um papel. O que dá para fazer? Assim, um papel e um chapéu
dá pra fazer uma decoração. Mas assim, eu já vou mais à frente. Eu não vou pegar só o papel e fazer uma decoração. Eu vou imaginar o que eu vou fazer e eu vou pegar algo que dê pra fazer, tipo um chapéu de polvo, certo? Já com a caixa, é só uma caixa. Mas eu vou fazer algo pra eu brincar. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Eu Uma gostei. caixa não é só uma caixa, ela pode se transformar em muitas coisas, não é verdade? Que legal, muito bom. Então você se sente criativa assim o tempo todo. Ah, que massa, muito legal. Ó, já fica inspiração para todos nós que estamos ouvindo, que a gente sempre fala aqui no Inspirados Podcast que a criatividade está em todo lugar. Podemos nos inspirar na Angelina. Muito bom, muito bom. E Sim. conta para nós então um pouco sobre o livro, né? Esse livro aqui que é O Mundo Encantado de Liz e a Menina Anjinho Feliz. Toda a história foi desenvolvida por vocês duas, né? Então, vocês são coautoras. A gente recebeu aqui, Ai, gente, sim, gente, um luxo. recebidinhos. Amei. A gente ganhou, muito obrigada por isso. E veio até autografado, né? Muito chique o negócio aqui. Mas contem para nós um pouquinho. Então, aí a gente vê a questão da criatividade muito forte, né? E o quanto é importante a gente valorizar os momentos. Então, a Angelina é uma criança muito imaginativa. Até ela estava falando das caixas. Essas caixas, elas se tornaram uma família de dragões. Então, tem uns 5, 6 dragões ou mais. Eu acho que tem uns 12. 12 dragões. Uau! Então, tem caixa de pasta de dente que virou um dragão. Caixa de fósforo que virou um dragão. Eu acho que pode ter uns Tudo bem. 14. Eu não sei, eu acho. Tem muitos e muitos. Então, ela é muito imaginativa, né? E a gente sempre tem brincadeiras que não exigem muitos brinquedos, tablet, computador. Até eu controlo bastante essas coisas para que ela possa extravasar essa imaginação. Então, a criança ela precisa também do seu tempo de imaginar, de criar, ter o tempo consigo mesmo. Nesse momento, ela pode processar muita coisa que acontece no seu dia a dia. E a Angelina sempre me convida para brincar. E daí a gente brinca de imaginar cenários e um monte de outras coisas. E nesse dia ela me convidou para brincar de uma caça ao tesouro. E daí foram 3 horas de brincadeira. Ela, mãe, vamos brincar? Daí eu, vamos, do quê? Ah, acho que o dragão roubou, ela tem essa questão, veja, ela tem até uma família de dragões, né? Toda criada por ela, então o dragão roubou o tesouro. Deu, nossa, mas o dragão emburrado, ele roubou um tesouro. E daí a gente começou a brincar dessa caça ao tesouro. Foram 3 horas de brincadeira, para vocês terem uma ideia. Eu sempre brinco, né? Acabou a brincadeira, eu tava com fome, né? Eu fui comer, mas daí eu pensei, cara, eu preciso registrar, porque essa brincadeira teve começo, meio e fim, tinha toda uma história de fantasia, ela me trouxe elementos, né? Vocês vão ver aí no livro, tem floresta de pedra com copa de lava, tem biblioteca ao ar livre, biblioteca, né, para os bichos do mundo de Liz. Então, tem uma série de elementos que ela me trouxe e que daí eu falei, gente, tem que registrar isso, né? Uma história. E daí registrei e ficou na gaveta. E já conhecia Insight, já estava em processo de lançamento do livro de poesia, mas daí o livro ficou lá. Aí eu entendi que podia fazer pelo mecenato, né? Que é a lei de incentivo municipal. E daí fiz a parceria com a Insight e daí nós propomos, né, esse projeto. E o livro também vai para os ICMAIs e a gente vai fazer uma atividade com os centros especializados aqui em Curitiba, né? Então, trazendo essa temática da superdotação. E o livro, ele foi possível porque teve esse momento mãe e filha. Então, assim, a importância de percebermos a criança e de proporcionar para ela esses momentos dentro das suas características. Então, tem criança que vai pegar uma boneca e vai brincar, tem criança que vai brincar de casinha, tem criança que vai brincar de bola. Não, a Angelina, ela tem que imaginar. E essa imaginação vai alimentando a energia dela e ela vai criando mundos e vai criando. Então, isso é a brincadeira para ela. Então, a gente tem que proporcionar. E só que ela não quer brincar sozinha, ela quer brincar com outras pessoas. Então, que a gente possa ter esses momentos. Que a gente tenha meia hora, que a gente tenha 1 hora para a criança, mas que a gente esteja 100% presente com a criança e possa desenvolver essa atividade. E veja, agora a gente tem
o livro. Se eu tivesse ficado no celular, se eu tivesse, não, tenho que trabalhar, não posso fazer isso, né? Ela teria brincado, vamos dizer assim, mas eu não teria participado, não teria registrado a história e hoje a gente não estaria conscientizando tantas pessoas sobre essa questão da superdotação. E que bom que tem no município a possibilidade de propor um projeto e de ter esse livro com essa riqueza, porque a Marinês Pecas, ela fez uma ilustração maravilhosa, ela fez um trabalho lindo, permitiu que a Angelina dissesse como estava imaginando os personagens. Então, assim, foi muito rico todo o processo. E para ela também, né? No lançamento, ela curtiu um monte, tá lá, daí ser autora, né? Então, tudo isso traz Olha qualidade. que maravilha, hein? Você já é uma autora com essa idade, menina. Parabéns, hein? Chique demais o negócio. Que Obrigada. legal. Muito legal, Aleteia. Nossa, incrível, incrível mesmo. Muito legal, gente. Vamos agora para o nosso quadro Se Inspira e Se Vira. Legal, gente. Então, como é que funciona o Se Inspira e Se Vira? Esse é o nosso quadro criativo mesmo. Agora é que a gente quer ver como é que vocês vão resolver uma questão que a gente vai colocar. Pode ser um enigma, uma questão, enfim, cada vez a gente traz uma coisa diferente. Bom, nós sabemos que vocês escreveram essa história super linda do Mundo Encantado de Liz. E nós soubemos também que teve o evento de lançamento, que vocês contaram essa história junto com as outras crianças, com fantoches, e que vocês não revelaram o final, né? Não. E não vamos revelar o final agora também. Mas, o que vocês acham de pensar num final alternativo para a história? Você acha que dá tempo da gente pensar num final alternativo para essa história? Acho que dá. É? E aí? Sim! Vamos lá, então. Contem pra nós o que vocês acham que dá pra dar uma palhinha, assim, conta a sinopse, mais ou menos, da história. E daí vamos porque o pessoal que tá ouvindo aqui não conhece ainda, né? Então, vocês podem contar mais ou menos uma introdução. E aí, podem pensar num final alternativo. O que vocês acham? Então, O Mundo Encantado de Liz e a Menina Anjinho Feliz é uma história ali de partilha entre mãe e filha. Então, a filha convida a mãe para salvar o mundo encantado de Liz, porque o dragão emburrado, ele roubou o tesouro. E elas precisam salvar o mundo, e para salvar o mundo, precisam encontrar esse tesouro. Então, quando a gente faz a oficina para contar o final, justamente as crianças vão imaginar o que é esse tesouro, né? E nesse processo, elas encontram vários personagens no meio do caminho, dentro do mundo de Liz, que vão auxiliá-las a resgatar o tesouro. E essa é a questão. Você quer ajudar? Tem um final diferente? Não pode contar o final real, é um final diferente. Eu tenho. Então, conta aí. A história, ela é Anjinho e o Menino Feliz. Elas estavam brincando num domingo, a mãe dela e ela. Daí abriu um portal mágico pra Liz, pra elas salvarem. Então apareceu o Rei Iguana, a Fadinha Púrpura, qualquer coisa que você pode imaginar. E também eu tenho um segredo. Os doentes são super fofoqueiros, eles estão em todas as páginas. Sério? Eu não acredito. São todos Meu Deus do fifis. céu. Eles gostam de fazer fofoca? Gostam. Mas e aí, e o tesouro? Bom, eu imaginei assim, que o mago, o Rei Iguana e a Fadinha Púrpura foram num pássaro, a mãe e a Anjinho Feliz. E eles chegaram na caverna Lua Cheia. Ah, o nome da caverna é Lua Cheia? Não, no livro não. Mas Tá inventando final Entendi, diferente. entendi. daí, a Lua Cheia. Daí o dragão, ele soltava fogo. E ele deixava cada camadinha um pouquinho de fogo até chegar nele. Porque ele estava muito sozinho. Estava muito bravo, estava muito sozinho. Daí a fadinha, ela é mágica, né? E ela conseguiu apagar o fogo. Até que a Anjinho chegou no dragão. Ela encostou no dragão e o dragão pegou ela e deu um abraço. E falou, eu tô muito só, ninguém quer ficar comigo. E a Anjinho falou,
Então vamos resolver isso. Venha conosco e você encontrará a felicidade. Ah. E ele foi. Ai, meu Deus! Uma salva de palmas! Muito bom, muito bom. Eu adorei. Também quero um abraço e encontrar a felicidade. Eu também. E o teu, mãe, agora é você. Agora você. Depois dessa, eu já já tenho 2 finais agora, não dá. Já deu tempo de você pensar o suficiente. Então vamos falar. Então, vamos lá, vocês viram, né? Sim. Então, daqui a gente já parte para mais uma história, a sequência do Anjinho Feliz. É Anjinho a Feliz trilogia já. Ai, ai. Então, imaginar um final diferente. Se a gente imaginar um final onde eles não vão até o dragão vem até o mundo de Liz, bravo, soltando fogo, e daí todos se unem para mostrar para ele que ele pode fazer parte daquele mundo. E daí? E se o tesouro for um monte de chocolate? Aí eles sentam e comem um monte de chocolate gostoso todos juntos. Fim! Uma salva de palmas também. Ai, eu gostei desse Ai, final eu também. Tenho interesse em comer Eu gostei chocolate. porque tem carinho e chocolate. Que coisa mais deliciosa, Muito né? maravilhoso, muito legal, gente. Demais. Sabia que vocês iam arrasar? Sensacional, sensacional. Ai, gente, então agora sim a gente tá indo pra uma parte que a gente não gosta, que é o final. Música triste. Ai, gente, então eu queria saber de você, Aletheia, para vocês, assim, o que a criatividade e a superdotação têm em comum? A criatividade e a superdotação têm em comum? Acho que eu já sei. Então fala aí. Como a mamãe disse no começo, a criança, ela vai imaginar um mundo de cores e tudo mais. Vai imaginar um cenário. Não vai ser meia hora de brincadeira, vai ser 3 horas, 1 hora. Mas assim, a criatividade, ela vai junto com a superdotação, porque há mais criatividade. A criança é mais inteligente, ela é mais criativa. Então, vamos supor, a professora pede, desenhe um quadro. Qualquer coisa, uma flor, uma paisagem. Já ela pode imaginar uma história, vai querer uns 1000 quadros aí para poder criar. Então, é isso que tem a ver, porque uma criança normal vai desenhar um quadro normal. Já a criança com altas habilidades, superdotação, vai querer vários quadros para desenhar, para criar uma história. Agora é você. Ai, meu Gente, eu amo demais. Eu já tô apaixonada. Ai, gente, eu acho que a criatividade e a superdotação, elas caminham juntas, né? E tem que ser valorizadas. Porque nós devemos valorizar o potencial das pessoas para que a gente tenha mudanças e melhoras na sociedade. Então, em vez de trazer um conceito definido de teóricos, não, acho que a gente tem que pensar nessa valorização desse potencial, trazer qualidade de vida, não só para a superdotação, como também para as pessoas de uma forma geral, para ter essa escuta, para que a gente tenha essa melhora na sociedade. Eu acho que elas caminham juntas. A criatividade, ela pode mudar o mundo, né? Porque com novas ideias, né, com soluções diferenciadas para os problemas, com percepção, né, a percepção do entorno totalmente diferente. Então, eu posso ver além. Se eu posso ver além, eu posso trazer soluções novas, eu posso pensar diferente. Mas eu tenho que dar essa possibilidade para o indivíduo. Então, que a escola, ela possa abraçar essa condição, que ela possa abraçar esse aluno, essa questão da superdotação e realmente proporcionar um ambiente para que esse indivíduo se desenvolva como todos os outros, porque ele também vai puxar as outras crianças. Pense, numa roda, você pode fazer uma aula com crianças, uma roda de conversa e desenvolver várias atividades. Então,
Se você tem ali uma criança, às vezes com um pouquinho de dificuldade, uma criança superdotada, às vezes ela tem vergonha de ficar perguntando para a professora, mas ela vai observar o superdotado desenvolvendo, e às vezes o superdotado, com a sua empatia, com o seu senso, vai trazer essa criança. Então a gente tem que proporcionar um ambiente onde eles se sintam bem, onde eles possam compartilhar, porque a criança às vezes tem a dificuldade naquela área, mas ela também sabe em outra. E daí eles vão trocar e possibilitar que isso aconteça. E daí a gente vai nivelando por cima e não por baixo. E aí a gente tem mudança na sociedade. E a educação é a base para isso. Então, criatividade e superdotação, para mim, é essa possibilidade de permitir que esse potencial se desenvolva, de trazer novas soluções, inovações, e que todos nós, né, possamos enxergar isso. Ai, eu amei. Olha, Gente, a gente tá eu tô no com o coração episódio- explodindo aqui. O A gente tá- fofurômetro tá lá em cima. A gente tá no episódio número 23 e hoje foi o dia que eu chorei. Hoje foi o dia. Olha, sério, a gente já teve muitos momentos emocionantes Sim. aqui no podcast, mas hoje Que foi a a gente, primeira vez que a gente se controla. que vazou aqui um líquidozinho. É isso aí, você arrasou. Ah, você também arrasou. Arrasaram, gente. Nossa, sério. Eu e a Andréia, a gente é muito apaixonada, né, por educação, assim. Nós somos pessoas, né, que sabemos o quanto que a educação fez a diferença na nossa vida. A gente acredita muito que precisa de mudanças no cenário da educação. O que nós podemos fazer, nós fazemos, né? A gente tem muitas ideias de projetos para mais para frente também. É muito lindo, assim, a gente ter essa possibilidade de falar sobre isso aqui no podcast, porque algo que precisa ser divulgado, precisa, né, ter esse conhecimento e pensar nesse cenário que ainda é meio que um mundo ideal, assim, né, da gente pensar num ambiente escolar que tenha toda essa empatia, tenha toda essa questão de pensar em que uma criança pode estar ajudando a outra a se desenvolver e não só aquele ambiente em que o professor vai mandar você fazer alguma coisa e você fazer, né? Que infelizmente a gente ainda vê muito, apesar de hoje já ter, né, muitas escolas com metodologias diferentes, graças a Deus, né? Sim. Mas isso enche o coração de esperança, de alegria, assim, a gente pensar nessas possibilidades, saber que isso está sendo divulgado, né? Sabendo que essas possibilidades estão chegando para mais pessoas, né? Sim, isso é incrível. E eu acho que, assim como a superdotação, né? E como você mesmo falou, a criatividade é isso, né? A gente precisa de um ambiente que a gente possa falar sobre a criatividade, possa estimular a criatividade e que seja um ambiente agradável, receptivo às nuances de cada um, né? De cada um no seu ser criativo, na sua superdotação, nas suas habilidades. Eu acho que hoje foi um episódio pra gente ficar muito feliz de ouvir muitas coisas boas, não é? Com certeza. E este foi o Inspirados Podcast de hoje, pessoal. E nós conversamos então com a Letéia e com a Angelina. Muito obrigada, meninas, por estarem aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Foi muito gostoso, muito divertido, adorei. Legal, foi legal. Nós gostamos muito também. Ai, a gente agradece muito a presença de vocês aqui. Se vocês quiserem, né, trocar mais ideias sobre superdotação, saber mais sobre isso, vocês podem entrar em contato com a Letéia pelo Instagram dela, que é aleteia.silveira. A gente vai deixar aqui na descrição. E o livro O Mundo Encantado de Liz e a Menina Anjinho Feliz também pode ser adquirido no site da editora Insight, que vamos deixar o link aqui na descrição também. E nós temos mais conteúdo sobre criatividade em nossos canais. Sigam @estudio.lumina e fiquem por dentro dos nossos insights, conteúdos, artigos no blog. Se você curtiu esse episódio, compartilha com quem você sabe que vai aproveitar esse conteúdo também. E se você está ouvindo pelo Spotify, não esqueça de deixar as suas estrelinhas pra gente. Então é isso aí, minha gente. E agora com vocês. Música de encerramento. Acabou, Ronaldo. Acabou, Ronaldo. Muito bom. Ê!